noite. Tudo bom, meus queridos? É um prazer enorme estar aqui essa noite, né, para compartilharmos a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor, a delícia que é conhecer essa graça, amém? Essa leveza, essa coisa que não tem nenhum fardo pesado, nenhum jugo absurdo, mas essa coisa que nos enche de uma vontade de viver, uma vontade de ser. O Evangelho de Jesus não veio para dar nenhum transtorno à vida, pelo contrário, ele veio para nos encher de vida, né? O ministério de Jesus começou no meio de uma festa. Se talvez nós estivéssemos lá com o nosso espírito religioso e acabasse o vinho, a gente ia dizer assim: oh, Deus sabe o que faz, acabou o vinho, né? Vamos servir agora aqui suco pessoal, né? Vamos abaixar um pouquinho o volume da música. E Jesus falou: não, agora eu vou servir um vinho melhor, e é vinho mesmo. E eu acho que se tivesse acabado o som, ele ia contratar um DJ melhor, para a festa continuar melhor, né? Porque ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Amém, queridos? Isso não é metafórico, não é uma coisa assim muito espiritualizada, aquela coisa, sabe? Olha, eu cresci sem entender muito bem o que era liberdade em Cristo. Porque eu vi um pessoal assim amargurado, preso, cheio de preceito, cheio de não pode isso, não pode aquilo, e eu, menino, questionava assim, sozinho, né? No meu quarto, né? Como é que a gente é livre? E aí as pessoas davam aquela explicação assim, muito esotérica, muito, né, espetaculosa, e depois a gente veio conhecendo devagarzinho a esse Jesus Cristo que é lindo, que é maravilhoso, e eu diria a palavra assim, audaciosa, que é parceiro, amém? E essa noite eu queria, com um coração assim, muito grato a Deus, porque todas as vezes que eu sou chamado para falar dele, eu não nego, não tem como negar, não é? Porque sou um contínuo da vida. Não é nada que você tenha que dar uma preparada, muito assim, elaborada, porque Jesus é a nossa vida. Amém, queridos? Não tem elaborações, não precisa, aliás, quanto menos elaborações teológicas tivermos para falarmos dele, para compartilharmos dele, melhor é. Jesus é anti-burocrata, ele é anti-tecnocrata. Jesus é vida e vida em abundância. Amém? Amém mesmo? Então, amém. Eu queria compartilhar algumas coisinhas com vocês, alguns textos nos perseguem, né? Tem vários que nos perseguem, mas tem um que tem um tempo já que está assim, batendo na minha cabeça para lá e para cá, e eu queria compartilhar com vocês alguma coisa sobre, breve, é coisa breve, mas profunda. A primeira parte, o primeiro texto que eu queria que vocês abrissem nesta noite, está em 2 Reis, lá no Velho Testamento. Um texto muito conhecido nosso, que é 2 Reis 5, a cura de Naamã. Todo mundo aqui já ouviu falar na cura de Naamã, sim ou não? A maioria já ouviu, todo mundo já ouviu, é um texto conhecido. E eu queria ler o primeiro versículo, que diz assim, todo mundo achou? Quem não achou, acompanha a leitura, que é simples, é um versículo só que fala assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, com S minúsculo, e de muito conceito. Porque por ele, o Senhor, com S maiúsculo, dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra. Aí tem uma vírgulazinha e termina como? Porém, leproso. Jesus, nós estamos na tua presença com os nossos queridos, amados, alegres, porque o teu evangelho nos alegra as entranhas, nos alegra as vísceras, a alma. Nos renova essa noite por amor do teu nome. Nos dê alegria no teu espírito nesta noite por amor do teu nome santo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse texto, o restante
decorre do que está dito no primeiro versículo de Naamã 5. E eu vou fazer questão de dar uma caprichada nessa releitura, porque essa releitura aqui, esse texto breve, está falando de um grande comandante, de um homem chamado no finalzinho aqui da biografia de herói da guerra. Se hoje um comandante nesse nível é estratégico para uma nação, imagina na antiguidade, né? Naamã era, eu imagino que para todos nós aqui, um líder assim, invejável. Quem é que não gostaria de ter um Naamã à frente do exército, né? Eu fico imaginando o Bashar al-Assad hoje, né, se tivesse um Naamã assim, na guerra da Síria, talvez a guerra da Síria já não estivesse durando aí 3 anos, né? Seria um sonho de consumo para o Bashar al-Assad ter um cara desse, porque era um cara grande, era o orgulho da Síria. O cara é bom mesmo. O cara ia para a guerra e não voltava de mãos vazias. E a Síria devia bater no peito mesmo, com muito gás, assim, sabe? De ter um cara do porte de Naamã. Um cara grandão, um gigante, combatente, macho. Não corria da briga. E o cara era bom. E a gente, para ficar rodando esse disco aqui a noite inteira, o cara era bom mesmo. Todo mundo devia ter uma inveja do rei da Síria, porque, o cara, quem está lá? O Naamã, cara. Qualquer guerra, quem está vindo? Naamã. Então, o cara era o bicho. Era um líder assim que, hoje em dia, meu Deus do céu. Né? Imagina, o peito dele não devia caber de insígnias, né? De, sabe, condecorações. O cara era um negócio, cara. Um rei era melhor se fosse com Naamã. E Naamã era Naamã. Só que a Bíblia já começa assim, chapada logo, de cara. Não faz romance nenhum, não faz rodeio nenhum. E fala assim, porém, leproso. Aí eu fico imaginando, se dependesse de Israel, que havia levado tanta cacetada de Naamã. Porque Naamã tinha invadido Israel, mais de uma vez. E aí Israel devia estar aqueles irmãozinhos mais fervorosos, comemorando, né? Falando, tá vendo? Mexeu comigo, mexeu com Deus. Meu Deus é bom, mas meu Deus é assim. E aí, no meio desse povo que foi cativo para a Síria, tinha uma pirralhinha, anônima. A Bíblia não se dá o trabalho nem de sequer falar nada mais dela, senão que ela era uma pirralhinha, uma menininha. E essa menininha conheceu um cara chamado Eliseu e falou para a mulher do Naamã, se o meu Senhor estivesse diante de um profeta que está lá em Samaria, se ele estivesse lá, e a mulher deu ouvidos, mas é história, eu não quero nem continuar muito, porque não é o foco do que eu quero falar esta noite, aqui em Reis, que é o livro, talvez, o mais político da Bíblia. Mas o que eu queria me ater nesta noite é como que uma palavrinha, que na gramática a gente chama de, acho que de conjunção adversativa. Tinha algum professor de português aí, é isso mesmo, né? É uma conjunção adversativa. A coisa vem bonita, 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 aí, pum, aparece uma conjunção. E essa conjunção, ela depende, ela pode melhorar ou estragar a coisa, depende de onde ela estiver. A conjunção depende do que vem antes dela, para depois você saber o que vem depois. Eu tenho um amigo nosso, e não é brincadeira, minha esposa está ali, sabe disso, que ela fez um implante, teve um problema num dente frontal, e ela fez o implante deu problema. E o dente não fixa. Não fixa, e pagou, e já pagou de novo, e o dente cai. E eu lembrei dessa conjunção porque o dentista chegou para ela, mais ou menos assim, falou assim, não é piada, eu já vi piada disso, mas isso foi fato. E ele falou assim, eu tenho uma notícia boa para você e uma ruim. O que você quer primeiro? Ela falou, boa. E o dentista falou, não, seu dente é ótimo, sua dentição é perfeita. Seu dente, e elogiou, é calcificado, a cor é excelente, etc, etc. E ela falou, tá, doutor, e o problema é a gengiva. A tua gengiva não segura, e ela tem um problema na gengiva. E ela não sabia, não segura o implante. Eu não sei como é que ela vai resolver esse problema, mas não segura. Então, você sabe quando a notícia começa boa demais? E o cara fala assim, você quer a ruim ou a boa primeiro? E aí o cara pode escolher a boa ou a ruim. Mas, se você tem uma conjunção no meio da frase, o papel dela é fazer alguma compensação. A coisa começa assim, mas
vai melhorar. Ou a coisa começou ruim, mas, aí se fala mais, você para no meio do caminho. Peraí, se falou mais, tem alguma coisa de boa. Aí falou mais o quê? Aí fala, não, vai melhorar. Então a conjunção, essa conjunçãozinha adversativa, essa palavrinha mais, tão maltratada hoje, né, no Facebook, as pessoas trocam mais com mais de aditivo, né? Eu estou ruim em mais, então a pessoa vai piorar, né? Porque mais. Eu lembro do Veríssimo, quando o Veríssimo fala assim que a língua, a gramática tem que apanhar todo dia, só para saber quem é que manda. Então a gente sabe que a língua é viva, a gente entende o mais do cara. Mas aí, aqui você tem, é o mais de novo. Você vê que o mais salva o mais, né? O cara falou mais, mas eu entendo o que ele quer dizer. E aí você tem um cara como Naamã, que a biografia é impecável, orgulhosa, mas aparece essa bendita conjunçãozinha adversativa para estragar com a festa dos sírios. Naamã era leproso, meu querido. Naamã era só isso, ou seja, tudo para trás, não tem mais nenhuma serventia para frente. Você está entendendo? O poder dessa adversativa. Quanto mais para trás, pior fica para frente. E a narrativa do primeiro, tudo bem, que a Bíblia não foi escrita assim, por versículozinhos. Mas essa pausa aqui faz sentido. Esse porém leproso, chega a ser uma coisa meio cruel. Quem escreveu isso aqui não foi um sírio, né? Evidentemente, foi um sírio. Então o cara caprichou mesmo, porém leproso. E aí a história, você sabe como é que ela transcorre. Deus faz um milagre na vida de um sírio, que não era assim, do ponto de vista dos israelitas, um merecedor da graça de Deus, imagina. Não é? Imaginem vocês que Jesus foi expulso da sua terra, porque um dia ele teve a ousadia de citar isso aqui. Ele chegou pregando em Nazaré, primeira mensagem dele, cara, é na minha terra, é os meus, né? Quando ele falou, ele citou Naamã, os caras ficaram indignados, falaram, retira-te daqui. Olha a lembrança que os caras têm de Naamã. Mas Deus teve graça. E esse cara aqui que tinha um nomezinho infantilizado, porque Naamã quer dizer criança meiga. Era um homem sanguinário. Mas Jesus tratou dele com meiguice e o curara. Amém, queridos? Então essa é a primeira conjunção que eu diria que tem um finalzinho, por enquanto, negativo. Não é isso? A primeira conjunção é essa, tá? Então a gente acabou de ver uma conjunção aqui que estraga todo um para trás. Vamos ver uma outra conjunção que está mais para frente, que está em 2 Crônicas. Eu queria só pedir, se tiver como alguém trazer uma água para mim, porque estou com sede. Tenho sede. Tem uma outra conjunção que está em 2 Crônicas 19. E aqui tem um outro rei guerreiro. E também estava num contexto de guerra. Josafá, 2 Crônicas 20, verso 12. E esse rei estava cercado de 2 grandes inimigos, amonitas e moabitas. Não estou brincando não, estou com sede mesmo, viu? E sem nenhuma conjunção adversativa, aqui é sede mesmo. Tem? Eis a água, né? Demorou, mas chegou. Então obrigado. Olha bem, queridos. Agora bebe, né? Pronto, agora vamos para a próxima conjunção, depois a gente bebe. Naamã, Josafá está cercado por um exército de inimigos, todos poderosos. Antes de chegar no verso 12, ele já tinha feito toda assim
um reclame para Deus. Senhor, o Senhor não lembra, Senhor? O Senhor vai deixar a gente perecer? Sabe aquela coisa que você quer dar uma bronca de alguém, sem fingir que está dando uma bronca? Tem alguém na sala assim, tem? E você quer falar dele, e fala indiretamente, sabe? O Senhor não lembra, né? Você vai deixar a gente perecer mesmo? E ele começa com toda uma ladainha justificada, né? Senhor, o Senhor não está vendo? Esses inimigos, Senhor, né? Vem contra nós. E nós clamamos. Tu prometeu que se nós clamássemos na angústia, né? Tu nos livraria. E vem. Mas no 12, ele consegue tocar no coração de Deus. Ele faz uma oração, meus queridos, que eu imagino que nós não gostaríamos de ver nossos pastores fazendo. No mundo de hoje, esse mundo de uma fé triunfalista, né? Uma fé assim que sabe tudo, pode tudo. Um Deus que é, inclusive, comprável, não é? É barganhável. Então, assim, a gente sabe tudo. A grande blasfêmia da barganha é porque Deus fica barato. É quase, me desculpa assim a franqueza, uma prostituta. Quanto é que custa o teu programa? Eu estou aqui para pagar. E aí estamos quites. O problema da graça é que nunca nos deixa quites com Deus, por nossa conta. E aí Josafá chega ao Senhor, com uma oração aparentemente derrotista. Ele não chega com a biografia de Naamã. Ele não chega com muitas insígnias. Porque o pessoal que vem no encalço dele vem rosnando pesado. E ele sabe que não tem confissãozinha positiva. Um dia desse eu postei um negócio no Facebook, uma frase de alguém que falava assim, olha, confissão positiva é mais ou menos assim, cara, eu não tenho poder para reprimir uma diarreia. Que dirá uma confissão para mudar a vida de um homem? Então aqueles caras assim que acreditam em palavra de efeito, e fala, e etc., e palavra de efeito aqui, mágica, e varinha de condão, mas Josafá vinha no seu cangote 2 inimigos poderosos, que não tinha palavrinha de efeito, rezinha brava, varinha de condão, chantagemzinha, porque os caras vinham para detonar mesmo. E quando é assim, a gente não tem espaço para brincar. Não é? E esse homem, esse rei, não estou falando aqui de um pastorzinho, não, estou falando de rei, diante de uma nação, que esperava dele assim, imagina, se os caras esperavam de Naamã, que dirá de Josafá? E eles estavam esperando, meu Deus do céu, esse rei tem que... E ele reúne a turma toda e conduz uma oração que ela termina de uma forma, repito, derrotista. Você não sairia daqui tranquilo hoje se você trouxesse um problema para alguém orar e alguém usasse o tom que Josafá usou. Josafá termina a oração dele assim: nosso Deus. Esse já está dizendo, né? Acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Mas até aqui ainda vai. Agora, olha o que ele diz em seguida. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Meus queridos, é fácil a gente admitir isso. É fácil. Ainda mais para crente. É fácil. Admitir, falar, Senhor, eu estou orando aqui porque eu não sei o que fazer. Ele fala em seguida, e nós não sabemos o que fazer. Porque admitir já é muito. Admitir já é grave. Agora, você admitir que não tem força para resistir e admitir que você não sabe o que fazer. Chegasse o Caio, chegasse qualquer pastor no púlpito e falasse, amados, nós estamos com esse problema, mas a gente não sabe o que fazer. Sinceramente, se você acha que um líder assim amealha pessoas no mundo de hoje ao seu redor, é esse tipo de franqueza que a gente gosta? Ou a gente gosta mesmo de suborninho, é de caríciazinha na nossa alma, na pele, ainda que nos engane, e ainda que a realidade esteja às portas. Mas Josafá fala isso, eu não sei o que fazer. Não sabemos o que fazer.
Para onde é que você vai quando você não sabe o que fazer? E Josafá, meu irmão, termina com uma conjunção adversativa. Ele fala assim: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Notaram a diferença aqui de Josafá para Naamã? Que um começa inchado, inflado, mas era leproso. O outro começa leproso. O outro começa adoecido. O outro começa pequeno. E vai num crescendo assim no conhecimento, na graça de Deus. Explode numa oração do Espírito, quando fala: a gente não sabe o que fazer, Senhor. Sinceramente, a gente não sabe o que fazer. Nós herdamos, amados, do homem Homo sapiens. Não é de hoje que a gente quer saber. Eu e você queremos resposta para tudo. A gente acha que tudo tem uma concatenaçãozinha, sabe? Quando não é uma conspiraçãozinha em algum lugar, sabe, que justifica todos os detalhezinhos. E aí, quando eu não sei, eu procuro os oráculos que me revelem o que eu vou fazer. E agora Israel está diante de uma luta que não tem para onde recorrer. É o rei que está ali. O rei foi uma coisa que Israel pediu. Indignou, inclusive, o próprio Senhor. E aí agora o rei está dizendo: eu não sei o que fazer. Mas a palavra final dele é: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Esta noite, meus queridos, a gente tem duas versões de como uma adversativa pode mudar a nossa história, pode mudar a nossa biografia. Nós estamos numa época da história humana, e também da história da chamada igreja, como nunca antes. A gente está numa era paradoxal, nunca fomos tão prósperos, e ao mesmo tempo nunca fomos tão pobres. Você tem hoje no mundo 1 bilhão de pessoas, que passaram o dia de hoje com meia xícarazinha do Starbucks, em termos de valor, $1. Passaram um dia com $1, 1 bilhão de pessoas. E você tem 74% da riqueza mundial na mão de uns 20%. A gente nunca foi tão rico. A gente nunca soube tanto. Nunca. Fissão nuclear já ficou para trás. Viagem à Lua já é coisa de jardim de infância. Nós já tocamos em Marte. Já estamos lá em Marte. Recebemos imagem, assim, quase que em tempo real, para a distância que Marte está. A Voyager já está na pontinha da Via Láctea. Nós já estamos saindo da Via Láctea. Olha a loucura que é. Nunca subimos tanto, nunca tivemos tanto. Nunca fomos tão na mão quanto nessa época. Tão fartos. Você olha ao seu redor, a gente tem aparentemente de tudo. E nós vivemos assim, como que dando a impressão de que esse mundo aqui é infinito. A gente vai gastando, vai gastando, vai gastando. Eu estava uma vez palestrando para os alunos, eu não vou repetir a palavra que ele falou, evidentemente, mas eu falava com um ar assim dramático, né? De que nós temos 275 anos de aço no mundo para consumir. E ele virou e falou assim: quanto? E eu falei: 275. Aí ele xingou o futuro. Falou: então o futuro que se dane. Não, quer dizer, tem tudo isso ainda? Eu achei que ele ia lamentar. Ele falou: só? Entendeu? Ele falou: não, então foi. Eu ri com ele, porque foi até cômica a sua reação. Mas o fato é que a gente nunca teve tanto. E aí, se você vier para o nosso terreno chamado religioso, cristão, a esse então, meus queridos, a gente está vivendo assim nababescamente, não é? Nunca tivemos tanto. E é esse que é o perigo, porque nesse nunca vivemos tanto, surge as nossas adversativas.
surgem as nossas lutas históricas, surgem o vazio na alma humana. Eu lembro-me de um grande músico americano, John Cage, que tinha uma frase emblemática, que para mim é uma frase que reflete muito o espírito do século XX, em que ele viveu, que era assim: eu não tenho nada para dizer, mas estou dizendo, porque esta é a poesia de que necessito. Nada. O homem não tinha nada para dizer, mas estava dizendo, porque tinha que dizer alguma coisa. Tinha que falar. Tinha que ter uma poesia para justificar a sua vida. Aí vem um outro pensador chamado Adorno, depois de Auschwitz, e chega com a navalha crua assim, e corta a carne quando diz assim: olha, depois de Auschwitz, humanidade, a poesia não tem mais sentido. Há alguns pensadores que dizem que o século XX, com as duas grandes guerras e o nazismo, abriu uma ferida que até hoje está aberta. A gente dá umas passeadas nas redes sociais e você percebe uma era de ódio. Ódio. Não precisa você ser anti-Dilma para não entender como é que alguém zomba de uma senhora porque ela é gorda e está na praia de maiô, com os termos mais chulos que você possa imaginar. Porque é uma senhora. Eu não estou falando da política, Dilma. Eu estou falando só de uma senhora, que podia ser minha mãe. Mas assim, numa baixeza. E aí eu olho e falo: é meu irmão em Cristo esse cara que falou isso. Olha só que coisa. E a gente faz isso sem nenhuma culpa. Sem nenhum pudor. A gente ficou uma geração assim um pouco cínica. E eu tenho a coragem de dizer que o cinismo é a hipocrisia, é o cadáver da hipocrisia em avançado estado de putrefação. Porque a hipocrisia é o cara que está fingindo ser santo. O cinismo é o cara que assumiu o seu despudor, assumiu a obscenidade e leva isso numa boa. Então nós estamos na era do cinismo. No meio evangélico, e aí não é A ou B, mas você vê isso. Há um cinismo. Se o preço para eu ter a vida na babesca que eu tenho é só a crítica de meia dúzia, eu vou viver numa boa. Se o preço é que a forma como eu vivo e como eu entendo essa graça nega a graça, não tem problema, eu vou viver. E cinicamente se vive numa boa. E é impressionante porque os gritos vêm de pessoas que você menos imagina. Menos imagina. Para muita gente que Nietzsche era um blasfemo, mas Nietzsche foi um cara que gritou no final do século XIX. Por incrível que pareça, a revolta dele é porque ele olhava e falava: cara, o que vocês creem é hipocrisia. Ele estava sendo contra um modelo do Deus que se pregava. Não duvide que um monte de gente aí fora está criticando é o modelo de um Deus naamânico, que muitas vezes a gente cultua. Eu lembro que uma vez o Caio falou para mim que o Betinho chegou para ele e falou assim: Caio, eu não creio em Deus, porque um médico me recomendou que eu tirasse Deus da minha vida. E o Caio falou: por quê? Ele falou assim: porque eu fui violentado no seminário, quando eu era menino, violentado. E aí, graças a Deus, mais na frente, quando ele ouviu o evangelho da graça, ele disse que virou e falou: Caio, crê nesse Deus, você prega é muito fácil. É muito bom. Esse eu posso crer. E se você não sabe, o Caio oficiou o funeral dele, porque ele pediu. Então, meus queridos, o nosso Jesus Cristo é muito lindo. O nosso Jesus Cristo seria compreendido por qualquer Munch, com seu grito, e etc. Já viram o quadro do Munch, né? O norueguês, aquele que o cara está... Na verdade, não é ele que está gritando. Na verdade, para Munch era o céu que estava desabando sobre ele. E um vazio, um rombo na alma. Esse rombo já vem sendo construído há algum tempo. Mas esse rombo abriu no século XIX, passou para o século XX. Mas agora, no século XXI, a gente tem ficado cínico. Porque agora, nesse mundo unidirecional, do pensamento mais conformado,
Esse mundo das distopias, né, de algumas distopias famosas, como o Admirável Mundo Novo, por exemplo, do Huxley, ou 1984, do Orwell, ambos assim opostos, mas ambos venceram. O mundo deu naquilo que eles previram, mesmo, um mundo oco, vazio. Alguém já falou que o outro é um lugar que não existe mais. E você perdeu o outro. Você está perdendo Deus, porque Deus está no outro. É nele, é no outro que você serve a Deus. Nós já cansamos de aprender isso aqui. Mas o fato é que nós que conhecemos e queremos prosseguir conhecendo a graça de Jesus, nós temos que sair desse mundo oco, vazio, e com essa biografia naamânica. Ou mesmo dessa biografia de Josafá, antes da conjunção. O fato é, meus queridos, que nós temos conhecido o amor de Jesus Cristo. Eu me lembro quando Filipe, assim muito contraditoriamente, porque Jesus havia acabado de falar tudo o que tinha que falar, e Filipe fala assim, todo assim religioso, todo um bom rapaz, um bom sujeito, falou, Senhor, é o seguinte, mostra-nos o Pai, só isso, e, sabe, nos basta. E Jesus fala, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. E esta noite, um mundo lá fora, se é que a gente pode falar assim de lá fora, porque essa coisa lá fora e aqui dentro é invenção nossa, né? Mas tem pessoas clamando para nós, mostra-nos o Pai, mas eles querem muito mais do que as nossas insígnias, do que os nossos currículos. Eu queria ler mais um versículo apenas, que nos mostra qual é a conjunção de Deus entre Naamã e Josafá. Está num versículo em 2 Coríntios, acompanha a leitura que eu vou ler para vocês, muito conhecido nosso aqui, 5,19, que diz assim, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A saber, também é uma conjunção. Só que é uma conjunção chamada conclusiva. No horizonte de eventos da história humana, entre a de Naamã e de Josafá, aparece uma conjunção divina. Aparece uma cruz no meio da história humana. Eu me vejo assim, você vindo, caminhando, esse homem, nessa ideia de progresso da história, né, como se fosse chegar em algum lugar, e ele vem e vai virando Naamã, e vai virando aquela coisa orgulhosa, e vai crescendo, pá, e ele dá de cara com a cruz. E quando a gente dá de cara com a cruz, a gente olha para a gente mesmo e se vê leproso. Leproso, apesar de nossos credos, de nossas confissões, de nossos progressos técnicos, científicos, de nosso conhecimento filosófico, mas leprosos, queridos. E aí, a princípio, é uma desgraça se ver leproso. Como foi uma desgraça para Naamã se ver leproso. Como foi uma desgraça para Josafá se ver cercado por um exército terrível e destruidor. Mas aí você se dá de cara com a cruz. Surge uma cruz no meio da história humana. No meio do caminho tinha uma cruz. Tinha uma cruz no meio do caminho. E essa cruz é uma conjunção conclusiva, iniciativa. Porque antes que nós pecássemos, ela já estava lá. Amém, queridos? Um Deus maluco
resolveu subir no madeiro, só para manifestar o que já havia sido feito na eternidade. O a saber, o portanto, o por conseguinte, o assim, é uma conjunção conclusiva. E eu gostaria de fazer uma pergunta assim muito direta para nós esta noite. Você teria alguma notícia melhor esta noite do que esta que Paulo dá em 2 Coríntios 5,19? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo não a igreja, mas o mundo. Isso muda alguma coisa para você nesta noite? Tem alguma resposta que você possa ter vindo buscar esta noite, que em saindo sem ela te deixa triste, depois de lido esse versículo de Paulo, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo? Honestamente, para você só responder isso, tem alguma coisa que você veio buscar essa noite, e você fala assim, cara, eu estou saindo sem aquilo que eu pensei que fosse achar. Mas aí esse versículo que nós lemos em Paulo engloba tudo, vai além de tudo e me alegra a alma. Ou ainda não é suficiente? Ou ainda nós estamos atrás das insígnias? Ou ainda nós estamos confiando no Josafá? Porque quando Jesus entrou no templo e leu Isaías, que falava sobre ele, o Espírito do Senhor está sobre mim, e leu, e fechou o livro, e falou assim, hoje se cumpriu esta profecia. Ele está dizendo o quê? Eu estou aqui, eu cheguei. E a palavra do Senhor, o Evangelho fala que quando ele saiu, eu imagino que o rabino tomou a palavra de volta, a cerimônia, mas está em Lucas 4, ele saiu por um dos cantos, desceu, imagino, e foi subir no auditório. O Evangelho fala que todos na sinagoga estavam com os olhos fitos nele. É como o monte da transfiguração, onde aparecem 2 cânones das Escrituras, não é isso? E aí Pedro fica impressionado com o cenário, a cenografia, aquela coisa que todo crente quer ver. E de repente a cenografia desaparece e se fala que eles viram somente a Cristo. E uma voz que dizia o seguinte, este é o meu filho, a ele, meu filho amado, a ele ouvi. A partir de agora, esqueçam Moisés, esqueçam Elias, ouçam-no. O que esta noite Paulo está nos dizendo como conclusão, para dizer, olha, acabou as adversidades, acabou as pegadinhas da história, aquela coisa de que começa bem, mas tem um mas no meio do caminho. Ou aquela coisa que começa mal, mas tem um mas no meio do caminho. Acabou os mas. Paulo está dizendo, agora eu estou entrando com a conjunção conclusiva. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Foi ele, da parte dele, de forma unilateral, que tomou essa decisão. Isso alegra o teu coração, esta noite? Mesmo? Faz alguma diferença? Responde os anseios da sua alma? Ou ainda é pouquinho para a gente? Esse homo religiosos que nós nos tornamos. É pouco ainda ou não? Isso é tudo, meus queridos. Amém? Jesus nos reconciliou. Deus nos reconciliou através dele. E eu gostaria de encerrar e dizer o seguinte, que nós tenhamos esse olhar de Josafá. Porque a história termina dizendo o seguinte, Josafá venceu a guerra. E ele venceu a guerra cantando. É evidente que louvor é mais do que cantar. Nós que inventamos que louvor vamos louvar a Deus. Cantar é um detalhe do louvor.
Mas Deus orientou a Josafá que colocasse os músicos à frente. Loucura, mas foi o que Deus pediu. E eles cantaram. E depois de ter cantado, os inimigos confusos fugiram quando viram o louvor. E Josafá venceu a guerra. Eu já tinha ouvido falar muito de cântico depois da guerra. Antes da guerra, eu ouvi com Josafá. Porque os seus olhos estavam fixos em Deus. Amém? Que nesta noite a gente, de coração, de verdade, de alma, a gente possa dizer isso para o Senhor, tá? Senhor, apesar dos pesares, apesar das lepras, apesar dos inimigos. Hoje a gente nem se preocupa tanto com o negócio de inimigo. Eu volto e meia, eu já falei que vou entrar com danos morais, cara, quando eu estiver atrás de um carro e tiver assim, a sua inveja, lá, não tem? E geralmente eu vejo isso assim nos carros que nem são de invejar. Sabe, a sua inveja, sabe? O Facebook está cheio disso, né? Ah, os invejosos. Cara, eu não tenho medo de invejoso, eu tenho medo de invejado. Se eu tiver amigo assim que é muito invejado, eu nem gosto muito, porque eu não me sinto... Não que eu suscite inveja, não acho que suscite, mas eu não me sinto invejado, não sei se me atinge, não tem. Mas não tem negócio do invejado. Porque o cara que é invejado já está se achando, né? Que ele é alguma coisa para ser invejado. Então a gente não se ocupa muito nem com o inimigo. Eu não tenho, diante de Deus, eu não tenho muita história, eu não me ocupo muito de inimigo. Meus inimigos estão tramando contra mim. Sabe? Eu que estou tramando contra eles. Entendeu? Volta e meia a gente encurrala. Um dia desse eu estava conversando com um deles, que não é inimigo meu, né? E conversando e tal, e discutindo aquelas coisas e de graça, e ele falou assim, ele religioso, daqueles. E ele falou assim, cara, ele falou bem assim, esse eu nem conhecia, conheci nesse dia. E ele falou assim, quem você pensa que você é? Mas não foi. Eu falei assim, quem você pensa? Aí o cara está pensando, agora eu ia falar com o Naamã. Agora eu vou pegar minhas insígnias, né? Meus medalhões. E eu falei, cara, tu está falando com bosta. O Caio não vai ouvir essa pregação não, tá? Porque eu já chamei o Caio de bosta, em discussão. Falando de Cristo, aí o cara, quando sabe, aí para te atingir, ele fala, que o Caio, eu falei, cara, o Caio e eu somos bosta perto de Cristo. Você não escandaliza não, né? Porque é santo falar que eu sou um bosta, no púlpito, num lugar mais santo que isso aqui, diante dele. Mas esse bosta aqui, os olhos desse bosta estão fixos nele. Sem nenhuma vingança para inimigo, viu, inimigo? Você vai ver. Eu quero que os seus também, meu amigo, estejam fixos nele. Eu lembro de uma vez lá no caminho, quando era na cidade do automóvel, a noite inteira ligava um cara dando trote na gente. A noite inteira. E uma hora o Chico falou, Dilson, aquele cara. Eu falei, Chico, ele que está cansado. Você ligar aqui, à noite eu respondo, cara, eu te amo. Jesus te ama, querido. Sim, o cara acha que ele está te pegando, né? É você que está pegando ele. Ele acha que está te encurralando, não tem? Não, meu amigo, liga. Eu falava, liga de novo, hein? Não, vou ligar, você vai ver. Ele ligava de novo. Meu querido, tudo bom? Tudo bem. E aí falávamos do amor de Jesus para ele. Não é assim? Então, meus queridos, que essa noite a gente pare de se olhar nesse sentido de biografia, de importância. Pare mesmo de olhar. Nós somos todos iguaizinhos, queridos. Eu estou recebendo essa semana um adolescentão lá em casa. Já é um rapaz, mas eles se acham homens, né? Entendeu? Aquela coisa e tal. E é um menino que tem problemas de surdez, não tem uma vista. E eu não conhecia esse menino, nem a Rosângela. E sabe o que é Deus derramou no seu coração? Um amor por aquela, eu chamo de criança, por aquele bebê de Jesus Cristo, por aquela pérola. Meus queridinhos, se vocês me permitam falar assim, a nossa religião é o amor. Amém? Fuja qualquer...
fuja de qualquer bronquinha odienta em Facebook, em Twitter, em brigas assim, sabe? Exale esse amor de Cristo, exale esse amor de Cristo. Exale esse amor de Cristo. Quando te encurralarem, não se preocupa, não. Davi foi encurralado e falou, meu Deus do céu, eu olho para os montes, de onde me vem o socorro? Aí ele descobriu que o socorro vinha do Senhor, que fez o céu e os montes. E foi descansar no Senhor. Esta noite não é palavrinha mágica, não é varinha de condão, não é confissão positiva. Não é nada disso, dessas bobageiras que a gente conhece, nada. Eu não tenho o menor respeito por isso. Vocês estão conhecendo alguém, como eu também os conheço, que não tem o menor respeito por esse tipo de evangelhozinho, de condão, de mágica, de balangandã, de barganhazinha, nada, 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 porque ele é blasfemo perto do que Paulo afirma, que Deus estava em Cristo, reconciliando eu, você, os beberrões ali fora, as prostitutas aqui do Conic, reconciliando todos com ele mesmo, de forma escandalosamente unilateral. Ele não pediu o meu palpite, ninguém deu conselho para ele, ele tomou essa decisão porque ele é amor. Amém, meus queridos? Porque ele ama, mas esse amor tem que me fazer como ele. Eu não posso ser um cara dissociado disso que me salvou. Essa dicotomia absurda foi a religião que criou. Sabe, eu tenho a minha postura, a minha pose, a minha roupa, a minha liturgia na hora que eu estou com Deus, mas na hora que eu estou com o próximo, eu tenho outra liturgia. Não tem, não se engane, não tem. E amanhã, vai lá uma profetada essa noite. Amanhã, você não tenha dúvida disso, Deus vai te encher de oportunidade, de chances, para você manifestar esse amor que Ele manifestou na cruz do Calvário. As pencas. Não precisa você ir para a África, não. Vá, se Deus te mandar, mas não precisa você fazer coisas assim aparentemente grandiosas. Quem não faz as pequenininhas não vai fazer as grandes. Deus vai te encher o dia inteiro de oportunidades de você manifestar essa graça salvadora, sem julgamento. Amém, queridos? Eu tenho amigos que escandalizam. Eu falava, cara, eu não sou gay, porque eu não preciso ser cadeirante, Carlão, para amar um cadeirante. Eu sou arquiteto, então a gente faz projeto, levando em consideração um cadeirante. Eu não preciso ser um arquiteto cadeirante para isso. Eu não preciso ser surdo e mudo para entender o Denis, que está lá com a gente há uma semana. Não preciso, para amar o Denis. E aí o nosso amor é seletivo. A gente lamenta a morte de cristãos no Iraque, perseguidos por amor a Deus, mas eu não lamento a morte de um muçulmano. Quando eu vi, Carlão, uma vez, Mahatma Gandhi, eu estou encerrando, prometo, eu tenho horário para isso, mas Gandhi, homem de Deus, chegou um homem para ele arrebentado, cara, daqueles que Deus já estava com o coração derretido como cera, porque Deus é mole, meu irmão. Você tem um Deus mole. E esse cara chegou arrebentado, chorando, mas chorando que não conseguia falar. E Mahatma ali deitado já no final dos dias de jejum prolongado. E ele falou, Mahatma, eu estou profundamente arrependido, cometi uma insanidade. Ele pergunta, o que foi, meu querido? E ele falou assim, eu matei um menino de 6 anos de idade, muçulmano. E ele não detalhou, mas ele falou assim, eu esmaguei a cabeça desse menino. Você sabe que muçulmano tem problema com cabeça para enterrar. Não enterra sem cabeça. E aí, eu fiquei assim curioso. Qual era a resposta que o Mahatma ia dar? E ele deu uma resposta, meus queridos, que até hoje ecoa na minha alma. Ele falou assim, e ele chorando, o cara chorando, copiosamente chorando, arrependido. Arrependimento não é uma brincadeirinha, eu vou fazer tudo e depois me arrependo. Isso é bobagem. Arrependimento é outra coisa. E o Mahatma chegou e falou assim, meu querido, tem uma forma de você expiar esse pecado seu. Saia na rua e adote uma criança muçulmana de 6 anos de idade. E traga para dentro de casa, sem pai e sem mãe, um órfão. Adote-o como muçulmano. E prometa para mim que você vai criar e amar esse menino como muçulmano. E ele sai dali curado.
e adotou uma criança e criou essa criança como muçulmano. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal está pedindo alguma coisa, né? Não pode colocar um ponto final aí. Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus não amou sem dizer como é que eu posso amar sem dizer como? Vocês entenderam? Como é que eu posso amar alguém sem dizer como? Deus talvez fosse suficiente falar, eu amei o mundo de tal maneira, ou então muito, mas o tal está falando, tal como? E ele falou, tal maneira, que deu seu Filho unigênito. Ele deu seu Filho. Vamos curvar nossas cabeças em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu não sei o que você está passando, o que você passou, e eu não quero nem saber, não por questão de indiferença, mas por uma questão muito simples. Esta noite, os nossos olhos estão postos no Senhor. Amém? Senhor, cá estamos nós, reconhecendo toda sorte de lepra que acometeu, Pai, a espécie humana. E reconhecendo, Senhor, que fomos rodeados de inimigos da alma, as pencas. Mas esta noite, Senhor, nós não confiamos nem em nenhum rei, e nem nas nossas insígnias e simbolizações de poder, mas nossos olhos, confessamos, estão postos em Ti. Estão postos em Jesus Cristo. Estão fixos nele. E queremos prosseguir assim, Senhor, até o final dessa jornada, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe vocês.